Graça e paz a todos. Hoje eu vou trazer uma mensagem falando sobre o que aconteceu no dia depois da morte de Jesus, que foi num sábado. Hoje nós estamos num sábado da semana que é conhecida como Semana Santa. Eu gostaria de refletir sobre como os discípulos estavam se sentindo um dia depois da morte de Jesus. E o que isso pode trazer de ensinamento para as nossas vidas. Eu vou ler um texto que está aqui em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que narra uma conversa de Jesus com dois dos seus discípulos no dia em que Jesus ressuscita, para a gente poder entender como é que estava o coração deles antes de saberem que Jesus tinha ressuscitado. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Diz o texto mais na frente, aqui no versículo 17, que eles pararam entristecidos. E aí no versículo 19, eles dizem assim: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha que interessante essa parte. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Então, irmãos, nós vemos aqui que os discípulos estavam altamente tristes, frustrados, desanimados, porque eles esperavam que Jesus seria o Salvador, o libertador de Israel do domínio dos romanos. Eles esperavam isso, especificamente. E Jesus tinha morrido. E eles estavam frustrados e tristes. Os apóstolos, para você ter uma ideia, estavam trancados numa casa, tristes, desanimados e com medo de serem presos também e serem mortos pelos judeus. Então essa era a situação dos discípulos. Desânimo, frustração, apatia, tristeza, aquela sensação de derrota, de que os seus sonhos acabaram, de que tudo teve um fim, tudo que eles acreditaram não deu em nada. Jesus não era o Messias, realmente não era o Salvador. Tudo era como um sonho que tinha sido destruído. Essa era a sensação que eles estavam. Não sabiam ainda que Jesus tinha ressuscitado. Não sabiam que aquele com quem eles estavam conversando era Jesus ressuscitado. Então, irmãos, o que eu gostaria de dizer para nós é o seguinte: muitas vezes nós estamos assim na nossa vida. A gente está no dia de sábado, entre aspas. Naquele dia, depois de uma grande derrota aparente, um fracasso aparente, e antes do dia da vitória. E a gente está naquele momento onde a gente está triste, frustrado, desanimado, pensando que os nossos sonhos se acabaram, que tudo chegou ao fim, que não tem mais jeito, que as coisas deram tudo errado, que parece que Deus não vai cumprir a sua vontade, que parece que as coisas não vão acontecer. E muitas vezes a gente fica se sentindo depressivo, triste, desanimado, frustrado com a vida, achando que nada mais vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse não é o fim da história. Esse não é o último dia. Creia em Deus, descanse no Senhor, coloque a sua fé em Cristo. Eu quero dizer isso para você, que é um cristão, que entregou a sua vida a Jesus. Se você fez isso, creia que a sua vida está nas mãos dele. Os planos e os propósitos dele para você nunca serão frustrados, nunca. Deus ele vai realizar toda a vontade dele na sua vida, a não ser que você não queira. Mas se você está com a sua vida aos pés do Senhor, desejando viver segundo a sua vontade, desejando se submeter a Ele, creia
que Ele vai realizar no tempo certo tudo aquilo que Ele tem para você. Essa derrota aparente, esse fracasso aparente, não é a realidade final. Deus ele está trabalhando e usando todas essas circunstâncias para fazer você crescer, para abençoar a sua vida. Ele no final vai cumprir o propósito dele na sua vida, ele vai te dar vitória, ele vai abençoar. E no final de tudo, ainda que a gente morra, ainda que a gente pereça nessa vida, nós sabemos que no final a vitória é nossa em nome de Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo. O que nos aguarda é um triunfo final, uma vitória final. Nós sabemos que o final sempre vai ser feliz, porque um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Nós ressuscitaremos em corpos glorificados, estaremos com Ele por toda a eternidade, no céu, vivendo uma alegria plena, uma paz sem fim, uma realização enorme. Estaremos felizes e plenos por toda a eternidade na presença de Deus. Então, a promessa de Deus para nós é de vitória. Então, creia que assim como Jesus, ele morreu, parecia que o diabo tinha prevalecido, parecia que o diabo tinha conseguido o seu propósito de destruir Jesus, mas aquilo não era o fim. Ao terceiro dia ele ressuscitou vitorioso e glorioso, e hoje está assentado à direita de Deus, reinando, soberano, e o plano de Deus na vida dele se cumpriu, da mesma maneira será conosco. Hoje pode estar parecendo que as coisas não estão dando certo, mas no final, Deus vai fazer cada um de nós vitorioso em Cristo Jesus. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a permanecer nessa fé e esperança até o fim, em nome de Jesus. Amém.